Começa agora mais um podcast da PIB Rio de Deus. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast PIB Rio de Deus, o podcast da sua igreja local. Estamos no episódio número 4. Eu sou o Cleiton e hoje nós estamos com o pastor Renan, a fim de falarmos sobre um tema muito importante, que é a Bíblia e a sua mensagem. Graça e paz, Renan. Graça e paz, Cleiton, tudo bem com você? Mais uma vez aí falando sobre a Bíblia, né? A importância de ler, a sua mensagem. E vamos lá, vamos este assunto aí para poder sermos todos edificados. Ok, tudo bem, graças a Deus. Renan, eu tô com a Bíblia aberta aqui no Evangelho de João, o capítulo 5 e versículo 39. Legal. É um texto muito conhecido e eu vou fazer a leitura dele para a gente já abrir o nosso diálogo de hoje. Maravilha. Diz assim a palavra: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Hoje a gente sabe que é um ponto pacífico a necessidade e a importância de todos os cristãos saberem que precisam ler as Escrituras, né? É verdade. Algumas pessoas falam disso como uma disciplina espiritual, mas o que a gente percebe também, e parece que essa é a preocupação do Novo Testamento, de Jesus e dos apóstolos, é que a gente precisa ter uma abordagem correta em relação às Escrituras. E por que que eu li esse texto? Porque justamente nesse texto, Jesus ele chama atenção para esse fato. E aí eu gostaria de já iniciar aqui o nosso podcast falando sobre a importância dessa questão, né, de realmente a gente ter uma abordagem correta das Escrituras. Como que você vê essa questão? Bom, a gente vê aqui que Jesus ele está assim, explicando a sua missão, né? Ele está falando sobre condenação, julgamento, e que a palavra que ele diz é essa que profere julgamento no último dia, né? Essa é a tônica aqui. Aí, quando chega no verso 39, que foi lido, algumas pessoas assim, elas pensam que é um dever examinar as Escrituras porque elas contêm a vida eterna. Lógico, nós podemos extrair lições, aprender do Evangelho, da vida eterna pela Escritura, isso é muito óbvio, mas o que Jesus está dizendo é: vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna. Ou seja, Jesus não estava falando somente da letra, né, Cleiton? Daquele rito, de você ter aquela obrigação, aquele fardo de ficar investigando, porque ali contém a vida eterna. Jesus está dizendo assim: olha, vocês examinam as Escrituras, ponto pacífico, porque examinam ou julgam ter nela a vida eterna. E aí Jesus diz: e são elas que de mim testificam. O que Jesus está dizendo? Do Antigo Testamento, né? Exatamente. Depois ele vai dizer mais para frente, né? Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Então, toda a Escritura ela está apontando para uma realidade, né, que a gente já disse em outros podcasts, né? A realidade maior, propósito maior, uma pessoa maior que é Cristo Jesus, né? E aí Jesus diz assim: ó, não quereis vir a mim para terdes vida, eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Então, eles estavam ali rejeitando o Filho de Deus por manipularem as Escrituras e não examinando nelas para encontrar o Messias, o Filho de Deus, né? E aí é bom a gente abrir um parênteses, porque às vezes no afã, né, da pessoa ler assim: eu quero encontrar Cristo, ela vai pensar que em qualquer situação aquele texto já está apontando para Jesus. Legal. Né? É o todo, não são partes, mas é o todo. Então, quando a Bíblia está narrando ali um fato que aconteceu com alguém, esse fato ele está dentro de uma realidade assim como um todo, uma realidade maior,
que vai apontar para o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus disse, olha, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de mim. E aí Jesus diz, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, e se outros vierem em meu nome, a esse recebereis. Ou seja, aqueles que vão usar da Escritura de uma outra forma, eles seriam recebidos pelo judeu, né? Mas ele diz, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Perfeito, perfeito. E é legal porque, se a gente olhar no contexto, como você já acabou de observar, Jesus ele não está falando com um povo ignorante acerca das Escrituras. É um povo que já conhece, vamos dizer assim, a letra, mas o tempo todo ele está chamando muita atenção para a abordagem. E parece que nos evangelhos isso aparece muito, né? Exatamente. E aqui ele diz, Cleiton, assim, que há uma acusação contra aquelas pessoas, né? Quem que acusa? É Moisés. Em quem tens esperança. Então a esperança deles não estava na revelação do Filho. Estava no literalismo, vamos dizer assim, daquilo que Moisés escreveu. Perfeito. E eu lembrei agora também de 2 exemplos aqui rápidos. O primeiro, por exemplo, a famosa história do jovem rico, né? Sim. E quando Jesus pergunta para ele se ele conhecia os mandamentos, né? A grosso modo, o que Jesus estava perguntando é que se de fato ele conhecia as Escrituras, que por Escritura a gente entende ali o cânon, né, hebraico, né, a lei, os salmos e os profetas. E é interessante que para os judeus, desde a sua juventude, já havia uma dedicação a conhecer as letras da lei, né? A escritura do Antigo Testamento. E quando aquele jovem responde para ele, eu conheço os mandamentos, e começa a elencar, a gente observa logo em seguida no diálogo que Jesus ele faz a mesma coisa. Ele percebe que aquele jovem conhece as Escrituras, porém a abordagem dele em relação às Escrituras, e mais especificamente à lei, estava sendo uma abordagem equivocada, né? O que pode acontecer com a gente também. Exato, uma abordagem equivocada, né? Até porque o propósito da lei, né, em si também era o amor ao próximo, o amor a Deus, acima de todas as coisas. Então, essa preocupação que Jesus tem na escritura, da correta interpretação da escritura, né? Porque assim, muitos grupos, até mesmo dentro do cristianismo e outras religiões, todos evocam para si um título de que nós interpretamos corretamente as escrituras, né? É, verdade. Bem lembrado. Quando a gente olha para a Bíblia, como ela é, aquilo que Jesus disse, Antigo, Novo Testamento, né? A gente vê que nós podemos sim ter uma correta interpretação da Escritura, porque se ela não exalta, essa interpretação não exalta a pessoa do Filho de Deus, ela é uma interpretação equivocada, né? Muitos grupos, como dizem, reivindicam, nós interpretamos a Escritura corretamente, mas quando chega na pessoa do Filho de Deus, aí o erro é grande, e aí é o que a Escritura diz, né? O Cristo não é a rocha de sustento, mas a pedra de tropeço, né? A pedra rejeitada pelos construtores. E aí, aproveitando e fazendo um gancho aí com a questão e principalmente da pessoa de Cristo, falando de um aspecto negativo, a gente pode fazer a seguinte afirmação, e aí você pode emitir a sua opinião sobre essa ideia. Dizer o seguinte: a Bíblia ela tem uma aplicação individual, porém ela não é individualista. Como que você vê essa questão? Bom, o primeiro ponto de aplicação individual é que eu vou para as Escrituras para me alimentar dela, né? Isso está sendo aplicado a mim individualmente. Vamos supor, livro do Gênesis, eu vou ali ler e vejo como Deus criou o mundo, como tudo era muito belo, muito maravilhoso. Depois teve a queda, mas mesmo assim houve o culto de Abel e de Caim, Noé,
Abraão, e aí a gente vai adentrando ali, vamos pegar o livro de Gênesis, né? A gente vê Deus salvando o povo lá no livro do Êxodo, no Mar Vermelho, a gente vê ali uma mão forte, Deus agindo na história. E isso é uma aplicação individual, porque o Deus que agiu na história, no passado, ele age hoje também na era presente. Tem aquele texto que eu gosto muito, vendo Deus falado antigamente, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Então Deus continua falando pelo Filho, que é a palavra. Então nós podemos extrair daí, né, Cleiton, uma aplicação individual. Mas ela não é individualista no sentido de que eu vou ler as Escrituras só para que eu tenha ali, como eu posso dizer, coisas só para mim, né? Individualista no sentido assim, eu vou ler esse texto aqui, eu quero ver o que ele vai dizer para mim, para minha vida. Como a gente vê muitos equívocos, né? De algumas denominações que pregam muito a respeito da fé de Abraão, né? E aí, você tem que ser como Abraão, daí a gente olha e fala assim, poxa, mas essa história tem hora que encaixa, parece que não dá certo, a minha presença ser perfeito, sai da tua terra, da tua parentela, e de repente, eu vou sair, vou largar tudo. Não é dessa forma, né? Então ela é individual no sentido que vou e ver a mão de Deus agindo na história, mas não é individualista, porque a história, ela não diz só sobre mim, ela diz a respeito do Filho de Deus, né? O próprio Jesus diz, aqui no mesmo Evangelho de João, Abraão viu o meu dia e se alegrou, né? Se alegrou. Exatamente, glória a Deus. Eu tava pensando também sobre o episódio dos discípulos lá de Emaús, né? Estavam na estrada, e é interessante como Jesus ele aborda as escrituras diante deles, né? Partindo dos salmos, dos profetas, de todo o Antigo Testamento, e apontando para ele, dizendo que todos aqueles escritos diziam respeito à sua morte, mas também diziam respeito à sua ressurreição. Então, o legal é assim, se Jesus abordasse as escrituras de consolar aqueles homens, talvez ler um salmo ali particular, né, e dizer, olha, vocês precisam ter esperança, vocês precisam se reanimar. Jesus ele estaria até correto no uso que faria ali daquela passagem específica e está trazendo uma aplicação individual. Porém, eu acredito que justamente o que a gente está trabalhando aqui nesse podcast, ele trabalha a grande mensagem, né, o todo, né, o grande drama, a grande história da redenção, que é o quê? Tudo aquilo que diz respeito à sua morte e à sua ressurreição. E ele abre as escrituras justamente para mostrar para aqueles homens que existe uma mensagem maior, né, um drama maior do que aqueles que estão passando no momento, né? Então, e você vê que na preocupação dos discípulos, apreensão e até frustração, Jesus não está assim falando, como você disse, assim, somente consolando o coração deles, no sentido de que, olha, vai dar tudo certo, aquela coisa, não. Sim. Jesus aponta para ele mesmo, né? É como se ele dissesse assim, olha, quando seus olhos forem abertos, vocês vão ver que tudo isso é sobre mim. Não diz respeito somente a vocês, diz respeito à minha pessoa. E o que é legal, o resultado, né, Cleiton? Não nos ardia o coração quando ele falava, né? Porque a pessoa de Cristo é uma pessoa completa. Nele habita corporalmente toda a plenitude, como diz lá em Colossenses, né? Da divindade, ele é Deus, ele é o cabeça da igreja. Então isso é muito confortante, né? Exatamente. E eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive várias vezes, mas assim, da gente presenciar e até mesmo a gente praticar certas abordagens, né, ao ler as escrituras. Então vou citar uns exemplos aqui. Por exemplo, eu, no particular, teve uma época
em que a gente constantemente era exortado a ter uma vida de mais espiritualidade na igreja, né? E como os irmãos diziam, uma vida mais consagrada, né? Mais santificada. Mais santificada. Então a ideia que vinha na nossa mente era o quê? Eu preciso jejuar, eu preciso praticar certas disciplinas e eu preciso ler a palavra. Só que esse ler a palavra, ele acabava virando mais um exercício do que uma mensagem, né? Uma mensagem transformadora, algo que diz respeito ao evangelho, algo que diz respeito à pessoa do Filho. E às vezes hoje eu percebo isso. Às vezes essa questão importante, ela se perde, porque você fica no exercício, fica na parte mecânica, né, da consagração, mas esquece do essencial, que é a mensagem, né, e o poder que ela tem sobre as nossas vidas. Isso, eu acho que, assim, eu entendo bem o que você está falando, também já cometi alguns equívocos assim, né, e já vi algumas coisas, mas a gente sai daquilo que a Bíblia nos diz como o exercitar-se na piedade. Sim. Do que os ritos, né? Por exemplo, só o fazer e aquele exercício não ser proveitoso. Há uma diferença, né? Por que eu tô falando isso, Cleiton? Porque, assim, a Bíblia não nos isenta das disciplinas. De orar, que é uma disciplina, né? Do jejum, que também pode ser uma disciplina. Mas não é algo, assim, imposto. Nós fazemos porque reconhecemos o grande sacrifício de Cristo por nós, né? Então a gente tem o exercício da piedade, que, ok, é ótimo, é bíblico, e aí a gente tem aqueles ritos vazios que não nos saciam, não nos sustentam, não é? Não desenvolve. É como você comer uma comida que não te faz diferença, né? Não está trazendo benefício a você, né? Então tem o exercício da piedade, e tem o outro rito, vamos dizer assim, que vai levar você de uma maneira mecânica e não vai te ajudar em nada, assim, a acrescentar na sua caminhada com Deus, né? É aquela questão, né? Você pode ter duas abordagens, né? As disciplinas, elas de fato existem, né? Principalmente ali da escritura. Mas você pode ter uma abordagem com base no desempenho, e você pode ter uma abordagem com base no evangelho, né? Que aí passa a ser uma experiência que promove crescimento, que exercita as nossas faculdades espirituais, se é que eu posso me expressar nesses moldes. Sim. Mas você não faz só pelo desempenho, você faz movido pela graça de Deus, até uma preocupação, né, no seu progresso espiritual. Perfeito, é exatamente isso mesmo. É uma motivação diferente, né? Uma outra questão também, essa aí eu acho que é mais, infelizmente, é mais cultural entre o povo evangélico, é muito aquela abordagem mística das escrituras, né? Então, por exemplo, né, existem pessoas que têm ainda aquela prática de repente acontece uma situação, aí ela vai pegar a Bíblia e abre assim, e aí o primeiro texto que cai ali, ela já extrai uma aplicação, né? Sim. E na verdade, o que a gente percebe é que há uma exortação e uma apresentação de que a gente deve conhecer todo o conselho de Deus, né? Não uma verdade específica, né? Ou então a gente incorrer naquele erro de dizer, não, o Novo Testamento é o Evangelho, enquanto que o Antigo Testamento não tem mais validade, né? E a gente acaba cometendo um menosprezo, né? De achar talvez um testamento mais espiritual, outro menos espiritual, um mais aplicável e outro menos aplicável, né? Isso perfeito. Também. Sabe, eu me lembro um exemplo assim bem claro para quem já assistiu aquele filme O Livro de Eli, né? Sim. Em que o Denzel Washington ali, que é um dos atores principais, ele está numa caminhada, né? Para levar um livro sagrado até um determinado lugar para que ele possa ser reproduzido. E eu acho que é isso, pelo que eu me lembro do filme, né? Mas no filme você pode observar que há uma luta para pegar esse livro, né? Sim. Qual que é a ideia da luta para pegar esse livro? A ideia é
que esse livro domine as pessoas, né? Você usa como uma forma de exercer poder, né, sobre as pessoas. Exatamente. Então, só que para de quem queria pegar, era um livro totalmente em braille, né? Olha pra você ver, né? Então, é um filme bem interessante, apesar de ser uma ficção, assim, mas é muito legal. Sim. Porque ele vai nesse sentido. E o homem que está conduzindo o livro, que é o Denzel Washington, né? Muitos spoilers, né? Eu acho que todo mundo assistiu. Só ele consegue ler, porque ele é cego, ele está escrito em braille. Então não ia resolver de nada, mas há uma luta. E aí eles queriam para exercer poder. Então, muitas vezes, essas abordagens equivocadas, ela pode ser moralista. Olha, não faça tal coisa, porque a Bíblia diz que é pecado, né? Ou utilitária, eu pego só as partes que me são úteis. Ou mística, né? Puxa, o que Deus está querendo aqui com isso? Deixa eu abrir a Bíblia aqui, onde eu vou colocar o dedo, vai dar certo, daí cai numa genealogia lá, a pessoa fica sem entender nada, né? Ou então, a abordagem intelectual, que não há, assim, como eu posso dizer, né, Cleiton, não há problema, né, de você estudar o intelecto, a Bíblia, conhecer as doutrinas, a história do cristianismo e tudo mais, mas que também pode vir desassociada de um coração que busca ser transformado pelo Evangelho, assim como todas as outras, né? Moralista, utilitária, mística, enfim. E é tão interessante que as Escrituras, elas apresentam uma anatomia tão perfeita da nossa condição, que ela já em si identifica essa tendência que nós temos, né, de impor essas abordagens, né, no cânon sagrado. E como certa vez o Spurgeon disse, né, muitas vezes a gente tenta ajustar as escrituras à nossa cultura, quando na verdade a gente precisa ajustar a cultura às escrituras. Exatamente. E essa questão aí que você falou da abordagem utilitária das escrituras, às vezes é bem comum mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou à Bíblia, mas não porque eu entendo que é a vontade revelada de Deus, não com aquela sede do salmista, né? Todas as vezes que ele sente aquele amor à lei de Deus, que ele diz que ele medita dia e noite, às vezes a gente vai para ter uma resposta assim imediata, né? Para ter uma solução ali rápida. Mas passado esse momento, essa experiência, simplesmente o livro volta a ser fechado e aí a gente fica nesse impasse, né? Procurando se saciar em outras fontes, aí, que não a Bíblia. Só vai para resolver o problema, quando tiver resolvido, deixa de lado lá, na hora que der outro problema eu vou de novo buscar, né? E a gente sabe que a Bíblia, ela tem um ensinamento, um consolo e uma mensagem à situação que a gente está passando. Se a gente for ler os Salmos, né, ali os Salmos praticamente é tudo o que nós, como seres humanos, experimentamos na nossa carne, né? Angústia, tristeza, momentos de alegria, momentos que você vai à casa do Senhor, você louva, você adora, você se alegra, momentos que você está distante, né, do lugar de adoração, você se sente no exílio, num cativeiro, né? Tudo isso de alguma forma mostra o quanto a Bíblia ela tem esse aspecto de empatia com a condição humana. Mas é sempre interessante a gente lembrar que assim como a gente tem profetas messiânicos, a gente tem escritos do Pentateuco que são messiânicos, a gente também tem salmos messiânicos, né? Sim, com certeza. Existe o grande clímax, né? Que já é o ponto de partida aqui para a gente avançar para o último ponto, né? É uma linguagem régia, né? De um rei que governa o universo, né? Exatamente, né? Então, assim, se a gente fosse colocar para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos que estão escutando esse podcast, né? E a gente fosse perguntar qual é a grande mensagem da Bíblia, né? A Bíblia, ela tem uma mensagem, ela apresenta palavras que dão vida eterna. E
qual é essa grande mensagem? A grande mensagem é o Cristo crucificado, né? O Verbo eterno, a palavra que se tornou homem, ele é o centro das Escrituras. É o que Jesus disse. Vocês examinam porque cuidam ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, o caminho da Escritura é apontar para o Filho de Deus, a grande revelação, a crucificação, a salvação, que está tudo resumido na pessoa de Jesus Cristo, né? Por isso que o nosso último ponto aqui é ler a Bíblia com Cristo, né? Toda palavra aponta para a própria palavra. Tem uma frase do William Tyndale que diz justamente isso, né? As Escrituras, elas nascem de Deus e elas fluem para Cristo. Exatamente. E você tinha até comentado de Abraão, né? E a gente percebe que na própria Escritura, todo aquele trama que Abraão passa, toda a mensagem que Deus direciona a ele, não diz respeito só a ele e é um ponto fechado ali, né? Se eu não me engano, Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele reproduz justamente a promessa que Deus havia feito a Abraão. Através da sua semente, né, as nações serão abençoadas, né, e a bênção alcançará todas as famílias da terra. E ele faz uma pequena observação na Epístola aos Gálatas, que Deus, quando pronunciou essa promessa sobre a vida de Abraão, ele usou a palavra semente, e não sementes, como se fossem muitas, ou se referindo às pessoas, né? Mas uma única semente. Então, é bem o versículo que você mencionou anteriormente, né, de João, que diz que o próprio Cristo falou que Abraão regozijou e exultou por ver o dia dele, né? Exatamente. Então, essa promessa, muito mais do que apontar para aquele momento em que Abraão ele está preocupado e apreensivo se vai ter um filho ou não, se vai ter uma descendência ou não, muito mais do que ter uma resposta imediata à angústia que ele está passando, às dificuldades. O texto ele também aponta para Cristo, né, que é o clímax da história, a grande promessa, né, que não só alcança a família dele, mas todas as famílias da terra, judeus, gentios. Então, é muito bacana a gente, quando no nosso momento de devocional, estivermos meditando nas Escrituras, a gente compreender, né, e além de mim, o que isso diz a respeito de Cristo, esse texto, né, de que forma Cristo ele se aplica à minha vida aqui mediante esse texto. Eu me lembro agora de uma conferência que tivemos aqui no Brasil, eu não me lembro se foi o ano passado ou ano retrasado, acho que foi o ano retrasado, um pregador galês, um senhor já, né, chamado Stuart Olliott, e ele falava assim a seguinte coisa: não ouse ler a sua Bíblia sem orar, e não pare de ler até encontrar Cristo nela, né? Então foi algo assim que me marcou muito, e é a grande verdade, a Escritura aponta para o único caminho que é Cristo Jesus, né? Sem dúvida. Você gostaria de dar palavras finais, Renan? Um conselho, uma orientação? Bom, vamos lá. O conselho e a orientação é ter esta preocupação em ler as Escrituras, não fazer disso um fardo, mas pedir a Deus, assim como o salmista, né? Porque às vezes a gente começa a coisa certa de um modo errado. Vamos ler a Bíblia, mas como vamos fazer isso? Em oração, em dependência, buscando a ajuda do Santo Espírito e mergulhar mesmo nas Escrituras para que possamos encontrar o Cristo nela, né? Então, o meu conselho, minha orientação é isso, para que isso transforme a nossa vida e a nossa abordagem ela seja uma abordagem diferente, humilde, porque a palavra de Deus ela tem poder, então ela pode saciar nossa alma, transformar a nossa vida e nos ajudar a conhecer a Deus mais e mais, porque esse é o nosso propósito, né? Amém, com certeza. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente no nosso podcast, ou quem sabe nos próximos podcasts, né? Que é encerrar com uma oração extraída daquele grande livro chamado Vale da Visão. Vamos lá?
Vamos lá sim. Eu estou aqui com a oração do contentamento e eu vou ler ela aqui para que os irmãos vejam como eram as orações dos nossos irmãos antigos, né? Muito cheia de teologia. O próprio propósito desse livro não é fornecer orações como uma reza mecânica, mas é para mostrar como esses homens de Deus oravam, né? Então vamos lá. É a oração do contentamento que diz assim: Pai Celestial, se devo padecer necessidade, andar em nudez e ter pobreza, faz meu coração estimar teu amor, conhecê-lo, ser constrangido por ele, ainda que todas as bênçãos me sejam negadas. Que a misericórdia tua me afligir e provar com necessidades, pois é por tais provações que vejo meus pecados e desejo me apartar deles. Faz-me aceitar de bom grado misérias, tristezas, tentações, se por elas eu puder sentir o pecado com o maior dos males e ser liberto dele com gratidão a ti, reconhecendo isto como o testemunho maior do teu amor. Quando teu filho Jesus entrou em minha alma em lugar do pecado, ele tornou-se mais querido a mim do que o pecado jamais havia sido. Sua bondosa lei substituiu a tirania do pecado. Ensina-me a crer que, mesmo que eu seja subjugado por algum pecado, não só devo lutar para superá-lo, mas tenho de convidar Cristo para habitar em lugar dele. E ele se tornará para mim mais do que a vil luxúria. Que sua doçura, poder e vida possam estar lá. Assim devo buscar dele a graça contrária ao pecado, mas não devo fazer isso sem ele. Quando eu temer os males que estão por vir, conforta-me, mostrando-me que em mim mesmo sou aquele que morre, infeliz, condenado, mas em Cristo estou vivo e reconciliado. Que me encontro incompleto e desolado em mim mesmo, mas em Cristo há satisfação e paz. Que em mim mesmo eu sou fraco e incapaz de fazer o bem, mas em Cristo tenho habilidade para fazer todas as coisas. Embora agora eu tenha tuas graças em parte, em breve as terei perfeitamente, naquele estado no qual te mostrarás completamente reconciliado, todo suficiente, satisfatório, amando-me completamente, abolido o pecado. Ó Senhor, apressa esse dia. Amém, que lindo. Amém. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, também dos nossos ouvintes, e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Cleiton, Deus abençoe, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos, que Deus abençoe poderosamente sua vida, e assim nós vamos continuando na graça do Senhor. Amém, Deus abençoe a sua vida também, e até o próximo podcast.